Turma, boa noite, paz em Cristo. Estaremos hoje falando sobre as duas dispensações. A primeira que nós vamos tratar é a patriarcal, ou da promessa, e a outra será a dispensação da lei. Lembrando que, a partir de agora, as dispensações elas estão dentro das épocas ou eras chamadas pós-diluviano. Por quê? As duas primeiras, inocência, consciência e governo humano, nós observamos que elas eram antes do dilúvio e as demais é pós-diluviana. Então nós iremos tratar aí na página 107 do nosso módulo, para que você possa acompanhar, pegue o seu módulo. E nós iremos tratar aí da dispensação patriarcal, página 107. Pois bem, a dispensação patriarcal, ela encontra-se em Gênesis capítulo 12 até o livro do Êxodo capítulo 18. Qual a duração desta dispensação? Teve início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 a.C., ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Ponto. Sua duração foi de 430 anos, quando Israel saiu do Egito, conforme está em Gálatas 3,17, Êxodo capítulo 18, 40 e Hebreus capítulo 11, versos 9 e 13. Sugestão para que os irmãos possam fazer suas devidas leituras em cada texto. Qual a palavra-chave nesta dispensação? Promessa, né? Lembramos que a chamada de Abraão começa em Êxodo capítulo 12. E a partir daí, Deus lhe faz algumas promessas. Ok? Vamos lá, próximo slide. Qual era a condição do mundo neste período desta dispensação? A terra de Sinear novamente tornou-se o centro de desobediência mundial contra a aliança de Deus com Noé. A linhagem piedosa de Sem adotou o culto de ídolos, conforme está em Gênesis 31, 53 e Josué 24, 2. Neste ambiente de desobediência, onde adoravam a deusa Lua, Deus chamou Abraão. Aos 430 anos que durou essa dispensação, datam da sua entrada em Canaã como peregrino e estrangeiro, conforme Êxodo 12, 40 e Hebreus 11, 9 e 13. Pois bem, entendemos que Abraão, antes de sua chamada, ele era politeísta, ele adorava a outros deuses. E Deus, quando o chama, em Gênesis 12, e já requer dele uma separação, né? Sair do meio da parentela e da casa em que ele estava. Isso demonstra que Deus, ele quer que nós venhamos ser separados para sermos propriedades exclusivas para o uso dele. Na próxima dispensação, ou melhor, no próximo slide, página 107 ainda, nós vamos tratar do propósito divino nesta dispensação. Qual era o propósito? Provar a capacidade do homem manter-se fiel a Deus, pertencendo a uma nação separada, exclusiva para Deus. Então, que nação é essa? A nação judaica, com a chamada de Abraão. A partir dos seus descendentes, nasce então a raça, né, judaica, ou melhor, o povo judaico, que dentro do contexto da dispensação era um povo exclusivo da aliança que Deus havia feito com o homem, através de Abraão.
E aí, nesta dispensação, nós encontramos uma aliança que leva o nome do patriarca Abraão, chamada então de Aliança Abraâmica. Esta aliança representa o período de tempo no qual Deus deu a Abraão as várias porções da aliança que leva o seu nome, e os anos nos quais ele e sua descendência viviam exclusivamente debaixo da mesma, conforme Gênesis 12, do 1 ao 4, e é confirmada em Gênesis 13, do 14 ao 17, Gênesis 15, do 1 ao 7, e do versículo 18 ao 21, e Gênesis capítulo 17, do 1 até o versículo número 8. No próximo slide, nós vamos observar aí que nessa aliança que Deus havia feito com Abraão, o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui é o lado divino da aliança durante a vida de Abraão. Então, vamos dividir. Durante a vida de Abraão, nós vamos destacar 5 pontos. Primeiro, que Deus, nesta aliança, diz que abençoá-lo e fazer dele uma bênção. Ou seja, ele seria abençoado e seria uma bênção para todos. Gênesis 12, 2. Segundo, que Deus também vai dizer o seguinte: abençoar os que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Gênesis 12, 13. Terceiro, dar-lhe a terra de Canaã. Gênesis 13, 15. Quarto, protegê-lo e ser o seu galardão. Gênesis 15, 1. E por fim, ser o seu Deus. Gênesis 17, 7. Pois bem, então nós vimos aqui o lado divino, são exigências, né? A salvação é incondicional em que termo? Para que Deus quer salvar a todos, como está em João 3,16. Mas, entretanto, para nós sermos salvos, existe uma condição, temos que crer. Então, aqui nós vamos observar que Deus faz a aliança com um povo, com uma nação ou até mesmo com um indivíduo. E aí existem algumas condições que Deus vai dizer nesta aliança, como ele colocou aqui para Abraão. Continuando aí, nós vamos observar que Deus ainda, nessa aliança, o lado divino, agora para o futuro de Abraão. Nós vimos aí na vida de Abraão, no presente, naquele momento, e para o futuro, né? Primeiro, fazer grande o seu nome. Né? O Abraão, hoje, para os judeus, ele é considerado o pai da fé, descendência espiritual. Segundo, que a sua semente natural seria como a areia do mar, e sua semente espiritual como as estrelas. Né? Então, Abraão ele vai ter os seus filhos, Isaque e Ismael, e aí, na semente natural, houve-se uma multiplicação muito grande dos seus descendentes, como diz aí, como a areia do mar. E na questão espiritual, ele é o pai da fé de muitos. Então, assim, como é infinito as estrelas, é infinito também aqueles que têm a Abraão como pai da fé. Terceiro, pai de uma grande nação. E quarto, que ele no futuro seria uma bênção para todas as famílias da terra, ou seja, não ele especificamente, no caso aqui é uma figura de linguagem, os seus descendentes, a continuidade dos descendentes de Abraão, né? Começando aí falando sobre as tribos, nós observamos que os descendentes a partir de Abraão são bênçãos para todas as famílias da terra. No próximo slide agora eu quero dizer o seguinte, o lado humano da aliança. Vimos aí o aspecto do lado divino. Agora qual seria
aí as condições que o lado humano propõe para o cumprimento da aliança. A aliança com Abraão era essencialmente uma aliança de graça, conforme está em Romanos 4, do 1 ao 4. As obrigações impostas a Abraão não eram realmente de obras, pelas quais mereceria as maravilhosas promessas que a aliança lhe outorgava, mas sim simples atos pelos quais demonstraria sua fé nas promessas de Deus. Está vendo que o que mais importa para Deus são os atos, né? Os atos que nós praticamos, ele vem da onde? Do nosso coração. E não necessariamente as obras. Muitas pessoas fazem obra, mas o seu coração não está nestas obras. Então, assim, a questão aqui de Abraão, de ele receber o cumprimento das promessas, não estavam condicionadas às obras, o que ele estaria ou não fazendo, mas sim estaria envolvida com a questão aí dele demonstrar os atos, ou seja, o que ele iria fazer, os atos estariam muito mais envolvidos nessa aliança do que as próprias obras. Por isso que nós chamamos de aliança de graça. A palavra graça, ela quer dizer favor imerecido. Então não é pelo que Abraão iria fazer que ele iria merecer as promessas, e sim os atos da sua vida cotidiana. Ok? E aí nós vamos agora observar que, mesmo pós essa aliança, havia aqui algumas obrigações impostas para Abraão. Observamos que são condições, né? Trazendo para o dia de hoje, primeira condição ou obrigação imposta a Abraão é separação. Gênesis 12, que é muito conhecido, versículo 1 e versículo 4. Quando nós falamos aqui de separação, traduzimos então essa palavra para santo, para santidade, para santificação. Em que sentido? A separação tem a ver com aquilo que é separado dentre as demais coisas para o uso exclusivo de Deus. Letra B, morar em Canaã, permanecer em Canaã. Mas ele desobedeceu. Está lá em Gênesis 12, do 10 ao 20. Só que quando chega no capítulo 13, ele volta. Mas ele já havia desobedecido. Ele se deixou levar pela a fome, pela escassez, e ele não permaneceu em Canaã. Ele desceu até o Egito. Letra C, as obrigações da circuncisão. Né? A circuncisão é um sinal físico que é feito nos judeus, é como se fosse o selo da justiça da fé. Hoje a circuncisão ela é feita em nossos corações, né? Mas nessa dispensação aqui era feito no próprio corpo do judeu. Terceiro, ou melhor, letra D, exercer a fé que Sara teria um filho na sua velhice. Observamos e lembramos aqui que Abraão, quando ele foi chamado, ele já tinha aproximadamente 75 anos de idade. Né? Então, assim, já estava uma grande preocupação dele e sua esposa Sara já não ter mais condições de ter filho. Mas Deus havia lhe prometido, então ele deveria exercer a fé. Não foi fácil, com certeza, não tenha dúvida. E, por fim, a última obrigação imposta a Abraão, o sacrifício de Isaac, né? Aqui nós vamos observar que é prova da fé. Enquanto a circuncisão é um selo da justiça da fé, o sacrifício de Isaac, dentro do contexto das dispensações, prova da sua fé. Ou seja, aquilo que de mais precioso. Então, não eram as obras que estavam em jogo, mas sim os atos. Quando Deus o pediu, o seu filho, como prova de sua fé. Ok? Vamos lá então, continuando aí.
Qual o propósito de Deus na chamada de Abraão? Então, quando Deus chama alguém, um povo, uma nação ou um indivíduo, Deus tem propósito. Tudo que Deus faz tem o seu devido propósito na vida do cristão. E com Abraão não foi diferente. Qual é o primeiro propósito? Primeiro, letra A, fazer de Abraão um exemplo e modelo de fé, conforme está em Hebreus 11:17. Então, o maior exemplo de fé na Bíblia Sagrada começa com um patriarca chamado Abraão. Ele passou a ser um modelo de fé. Letra B, o segundo propósito, fazer de Abraão o pai da nação judaica. Por quê? Ele, conforme está em Gênesis 3,15, é a semente da mulher. É a partir de Abraão que nasce a nação judaica, e a partir da nação judaica de uma tribo chamada tribo de Judá, cumpre-se então a primeira promessa do Messias, que está em Gênesis 3,15, a semente da mulher, que neste caso é o próprio Cristo, Gálatas 3,16, e que se cumpre na plenitude dos tempos no Evangelho de João, conforme nós observamos. E terceiro propósito, ou letra C, demarcar a terra do Messias. Porque a partir dali, a terra de Canaã, que já havia povos, os Zeus, os Eveus, os Eteus, os Jebuseus, os Girgazeus, todos os Zeus que habitavam já naquela terra. Mas a terra já havia sido prometida a Abraão e aos seus descendentes, Então a terra agora passa a ser demarcada como uma terra, santa para a nação judaica, ou seja, os descendentes de Abraão. E aí nós observamos que em toda a dispensação, como nós falamos e vamos falar no finalzinho aí, houve um juízo. Qual foi o juízo? Termina com Israel a fracassar a entrada na terra da promessa quando saíram do Egito. Hebreus 3,19. Abraão desce ao Egito e Israel fica escravizado no Egito 400 anos. E aí, então, nós temos as pragas do Egito. Foi um meio de, naquela dispensação, Deus aplicar o juízo àquela geração. E para resumir a dispensação patriarcal ou da promessa, nós temos aí aquelas 3 palavras-chave que vamos usar em todas as dispensações. Responsabilidade. Qual era? Permanecer em Canaã, conforme está aí no texto de Gênesis 12, 1 ao 3 e o 7. Fracassaram? Fracasso. Qual foi? Moraram no Egito. Gênesis 12, 10, 46, 6. E por fim, o maior juízo de todos, a escravidão. Êxodo 1, 8 ao 14. Então observamos que nesta dispensação, é uma dispensação que Deus começa agora a tratar especificamente com uma nação, a nação judaica, da onde nasceria e viria o Redentor, prometido em Gênesis 3,15, lá na dispensação da consciência. E observamos então que, mais uma vez, mais um período probatório, que nós chamamos de dispensação, e o homem fracassou. Amém? Então Deus abençoe. Estaremos daqui a pouco falando aí sobre agora a dispensação da lei, A dispensação da lei, onde vai perdurar um período muito grande. E aí nós estaremos já disponibilizando aí para os amados. Deus abençoe a todos e boa noite.